Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus, o Cristo. Abra sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 14. Leremos a partir do versículo 22. Enquanto você localiza no seu exemplar da Bíblia Sagrada a referência bíblica que servirá de base para a mensagem desta noite, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que tem me concedido de por mais uma vez assumir esta tribuna para uso fazer de sua palavra, louvar a Deus pela vida do pastor desta igreja, o pastor presidente, pastor João Adair Ferreira, juntamente com a sua muito digna esposa, pastora Kátia. Que Deus em Cristo continue vos abençoando. Estendo os parabéns do Dia dos Pais a todos os pais que estão aqui presentes. Que Deus em Cristo vos abençoe. Louvo a Deus também pela diretiva da igreja representada pelo pastor Harbert Carvalho Júnior. Que Deus em Cristo continue abençoando toda a diretiva da igreja, todo o corpo de obreiros, toda a membresia da igreja. Por certo, Deus tem uma palavra de vitória para nós nesta noite. Você que nos visita não estar aqui por obra do acaso, sorte, destino ou coincidência. Deus tratou este momento na sua vida para que você seja impactado pelo poder da palavra de Deus nesta noite. É desta forma que eu creio, aleluia. Quem achou a referência bíblica, diga amém. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 14, a partir do versículo 22, diz assim a palavra do Senhor. E logo ordenou Jesus que seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por sobre ou por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Por fim, versículo 34, e tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. Você pode assentar-se dando glória a Deus nesta noite. Aleluia. O texto que vos trago, o texto que está em voga é um texto extremamente conhecido por todos nós. Todos nós já ouvimos acerca desse texto em diversas perspectivas. Esse texto, na verdade, tem como um contexto, como um pano de fundo, um momento de tristeza vivenciado por Jesus Cristo. Pois, no capítulo 14, versículo 13, nós vamos encontrar o próprio Jesus Cristo recebendo uma triste notícia, uma notícia fatídica acerca de seu primo chamado João, conhecido como Batista, filho do sacerdote Zacarias, com a sua esposa Isabel ou Elizabeth. Pois bem, Jesus recebe a notícia triste da morte de João, que fora decapitado sob a ordem de um rei louco e de uma rainha adúltera. E então Jesus Cristo se entristece com aquela notícia, de forma que Jesus decide se retirar da multidão. Jesus decide se retirar da sua rotina. Jesus decide se retirar do seu cotidiano. Jesus decide ficar só e se retira para um local que a Bíblia diz que é deserto. O
problema é que essa informação vai vazar, de certa forma, e a multidão vai descobrir que lugar é esse que Jesus pretende se retirar. É um lugar de fato deserto, mas quando Jesus chega a este lugar, que é desértico, ele não está mais deserto, está cheio, existe uma grande multidão que está ocupando este lugar que deveria estar deserto, dada a informação que se chegou à multidão de que Jesus iria para aquele local. Pois bem, o texto sagrado vai fazer questão de dizer que a multidão vai a pé e chega primeiro que Jesus. Quando Jesus de barco, atravessando o mar da Galileia, que também é chamado de mar de Tiberíades, que na verdade é um lago, por isso a Bíblia chama de Lago de Genezaré. Quando Jesus atravessa o lago e chega nesse local, a fim de descansar, a fim de repousar, a fim de se retirar, a fim de ficar isolado, a multidão já está lá naquele lugar. Ou seja, aonde Jesus está, sempre ocorre um alvoroço. Essa que é a verdade. A multidão está lá por causa de Cristo, mas a multidão está lá por causa dos milagres de Cristo. A multidão está lá porque tem problemas, e a multidão está lá porque sabe que Jesus Cristo é capaz de resolver problemas. A multidão está lá porque tem enfermos, e a multidão está lá porque sabe que Jesus Cristo tem capacidade, pleno poder de imediatamente realizar milagres. Pois bem, Jesus Cristo chega, e a Bíblia vai fazer questão de dizer que Jesus vai sentir íntima compaixão. Mateus fala isso. Jesus sentiu íntima compaixão da multidão. Ora, Jesus estava para descansar. Jesus havia sido impactado, porque também era humano, além de ser Deus, impactado por uma notícia ruim. Então ele decidiu descansar, se afastar da sua rotina, mas chegando lá, ele é obrigado a ver uma multidão e recepcionar essa multidão. Se fosse eu, ou quem sabe se fosse você, nós já estaríamos reclamando a essa altura do campeonato, dizendo: não vou receber ninguém, hoje não tem audiência para ninguém, mas ele é Jesus, não sou eu, é Jesus que estava lá. Então Jesus sente íntima compaixão daquela multidão. Evangelista Marcos vai dizer que a compaixão de Jesus tem um motivo, tem uma causa. E qual é a causa? Jesus, olhando para aquela multidão, vai entender que eles são como ovelhas sem pastor. Então Marcos vai dizer que Jesus decide ensiná-los, Jesus decide pregar para eles, Jesus decide apresentar um novo estilo de vida, uma vida real, uma vida eterna. Então, através disso, Jesus também decide curar os enfermos daquela multidão. E ao curar os enfermos daquela multidão, por fim, Jesus decide alimentá-los. Pois bem, a Bíblia vai dizer que Jesus, a partir de 5 pães e 2 peixinhos, vai alimentar uma grande multidão de quase 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Esse episódio da Bíblia é tão fantástico, esse episódio da Bíblia é tão real, esse episódio da Bíblia é tão extraordinário, que ele está presente nos 4 evangelhos. Mateus fala da primeira multiplicação de pães e peixes, Marcos fala da primeira multiplicação de pães e peixes, Lucas fala da primeira multiplicação de pães e peixes, e João também vai falar. Agora, João vai ser mais detalhista, o que os outros evangelistas não falaram. João vai complementar e vai dizer que depois desse grande milagre, depois que todos foram cheios, depois que sobejaram os pães e peixes a partir de 5 pães apenas e de 2 peixinhos, a multidão vai ficar alucinada, a multidão vai ficar elétrica, a multidão vai ficar eufórica, a ponto de tentar arrebatar o próprio Senhor Jesus Cristo. É o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que a multidão vai ficar tão atônita com o milagre, porque afinal de contas tem alguém que tem uma proposta real para a fome do povo. Então a multidão vai querer colocar Jesus num pedestal e colocá-lo, elegê-lo como rei sobre eles. Ora, eles não entenderam a mensagem de Cristo. Parece que eles entenderam de forma equivocada o reino de Deus apregoado por Cristo, um reino que não era visível, concreto, tangível, palpável, mas um reino que era invisível, um reino que para ser o primeiro tem que ser o último, um reino que para ser o maior tem que ser o menor, um reino que não pode ser adulto, mas tem que ser como criança para adentrar nele.
Aleluia, glória a Jesus de Nazaré. Eles não entenderam, eles esperavam um reino real, eles esperavam um reino visível, concreto, palpável, um rei que restabelecesse de fato o trono davídico novamente diante do Império Romano que estava assolando e escravizando o povo. Pois bem, diante deste cenário caótico, Jesus Cristo vira para a multidão e começa a despedir a multidão, porque tem a intenção de se isolar em cima de um monte para entrar em oração. Ou seja, enquanto que ele está despedindo a multidão, ele vira ao mesmo tempo para os discípulos e expressa uma ordem. Ora, não é um pedido, não é um convite, não é uma sugestão, mas é uma ordem. Em algumas versões da Bíblia diz que Jesus impeliu, melhor dizendo, os seus discípulos para entrarem no barco. A ordem é expressa e, como tal, ela é clara, concisa e precisa. Parece que os discípulos não estão entendendo o que está prestes a acontecer, o motim que está prestes a acontecer pela multidão. Então Jesus é obrigado a ordená-los: entrem no barco. A ordem é clara, a ordem é precisa, a ordem é concisa e ela é explícita em 3 etapas. A primeira etapa da ordem: entre no barco. A segunda etapa da ordem: vão adiante. E a terceira etapa da ordem: cheguem do outro lado. Ou seja, Jesus Cristo, quando dá uma ordem, ele dá completa, total, plena, inteira. Jesus não dá uma ordem pela metade. Ele não vai te tirar da sua zona de conforto para não te dizer completamente o que deve ser feito. Se ele te tirou da sua casa hoje, se ele te tirou da sua zona de conforto hoje, se ele te tirou do lugar da sua conformidade hoje, é porque ele tem uma ordem, e a ordem de Deus é clara, é concisa, é precisa, é completa, é inteira, é plena e é total. E qual é a ordem? Entre no barco. Aleluia. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu sou marinheiro. Talvez alguns não saibam. Eu digo alguns porque nós temos o irmão Nilson ali, que eu fui criado com ele lá em Bangu, no Rio de Janeiro. E olha o que Deus faz. Ele está aqui trabalhando hoje e eu estou aqui trabalhando também. Então ele me conhece desde pequeno. Irmãos, eu tenho 22 anos de marinheiro. Deixa eu te dizer uma coisa. Esses discípulos estão prestes a enfrentar uma grande tempestade em plena obediência à ordem. Parece um paradoxo. Os discípulos decidem obedecer e em obediência vão enfrentar uma tempestade. Deixa eu te dizer uma coisa. Eles tinham 4 motivos para desobedecer a ordem de Cristo. O primeiro motivo, o texto diz que já estava tarde. Irmãos, hoje em dia navegar à noite é fácil. Naquela época, a visibilidade estava comprometida ao anoitecer. Eles sabiam disso. Pedro e André, seu irmão, eram exímios marinheiros. Tiago e João, seu irmão, também eram exímios marinheiros. Segundo motivo para desobedecer a ordem de Cristo. O texto diz que o vento era contrário. A propulsão daquela época não era motor, irmãos. A propulsão daquela época era vela ou remo. Se o vento era contrário, não poderia usar vela. O que sobrou? Envidar mais esforços de todos para chegar ao objetivo comum. Não adianta um que está no barco remar para a direita e o outro remar ao contrário para a esquerda. Não vai para lugar nenhum. Tem que ter sincronia em quem está dentro do barco, remando. Pois bem, o segundo motivo para desobedecerem a ordem de Cristo. O terceiro motivo, eles já tinham tido uma experiência com Cristo dentro do barco de tempestade. Agora, Cristo está desafiando-os a entrarem no barco. O barco é o mesmo. O mar é o mesmo. A tempestade será a mesma. Os discípulos são os mesmos. Mas Jesus agora não está dentro do barco. Aleluia.
Quarto motivo para desobedecerem a ordem do mestre. Só havia um barco. Como que Jesus iria encontrar com eles? Eles não sabiam que Jesus tinha condições de andar por sobre as águas. Oh, aleluia. Deixa eu te dizer uma história de andar por sobre as águas. No ano 30 a.C., a história vai dizer que, se não me falha a memória, no segundo triunvirato do Império Romano, o general Pompeu limpou as águas do mar Mediterrâneo de todos os piratas, de forma que, na época de Jesus, existia um lema em latim para o mar Mediterrâneo, que os romanos tinham orgulho de dizer: Mare Nostrum, o mar é nosso. O mar conhecido não era o Oceano Atlântico, o mar conhecido era o grande mar, o mar Mediterrâneo. E esse mar era do Império Romano, porque eles tinham um lema na sua expansão, ou na sua política expansionista: domine o mar, e você dominará as terras. Aí agora, em pleno Império Romano, Jesus Cristo vem andando por sobre as águas, que os romanos diziam que era deles, para dizer que na verdade não era, porque aquele que fez todas as coisas, subsiste em todas as coisas e anda por sobre todas as coisas. Aleluia! Oh, aleluia, glória a Jesus! Existiam motivos para dizer não para a ordem de Cristo, mas eles obedeceram. E ao obedecerem, entraram em uma grande tempestade. Deixa eu te dizer uma coisa, eu sou marinheiro 22 anos. Deus já me levou para 24 países por vias líquidas. Já naveguei no Oceano Atlântico, no Oceano Pacífico. Já naveguei no Mar do Caribe, no Mar Mediterrâneo. No Mar Tirreno, na costa da Itália. No Mar Egeu, na costa da Grécia. No Mar Adriático, na costa da Croácia. Já naveguei no Mar de Mármara, entre o Estreito de Bósforo e o Estreito de Dardanelos. Já naveguei no Mar Negro, na costa da Turquia. Já passei pelo Estreito de Magalhães, do Atlântico para o Pacífico. Já naveguei no canal do Panamá, do Pacífico para o Atlântico. Já naveguei no Canal da Mancha, entre a Inglaterra e a França. Já passei pelo Estreito de Gibraltar, entre o continente europeu e o continente africano. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque eu sei o que é tempestade. Tempestade é inevitável. Aplicando para a nossa vida a tempestade da vida, tal qual a tempestade física, também é inevitável. Ela também é inesperada, ela chega de repente. Você está bem, está tranquilo, preparando o louvor para a noite, e de repente chega uma notícia triste sobre você ou sobre um ente querido. Isso é tempestade da vida. Eu vim aqui te passar e pregar subordinado ao tema: por que nos sobrevém a tempestades? Por que passamos por tempestades? Cristo quer ensinar algo para os discípulos, mas eles não conseguem entender no primeiro momento e só sabem obedecer, tendo pelo menos 4 razões para desobedecê-lo. Eles decidem obedecê-lo, e em obediência estão no meio de uma tempestade. Como isso é desafiador para nós. Como isso é desafiador para nós. Mas existem pelo menos 3 motivos, e eu encerro aqui, para que nós passemos por tempestades sob a permissão daquele que deu a ordem. Não na perspectiva dos discípulos, não na perspectiva de Cristo, mas na perspectiva da embarcação. Porque a ordem foi clara: entrem no barco. É o barco da igreja. Entrem no barco. É o barco da sua família. Entrem no barco.
é o barco da sua casa. Entrem no barco, é o barco da sua vida. Todos vocês hoje são marinheiros. E vocês vão aprender por que passamos por tempestades. Aleluia. Não é só entrar no barco, porque existem 2 grupos dos que estão dentro do barco. Qualquer tipo de embarcação, grande porte, pequeno porte, médio porte, navio, transatlântico, embarcação pesqueira. Quais são os 2 grupos? Os tripulantes e os passageiros. Os passageiros não têm compromisso nenhum, não têm responsabilidade nenhuma, estão a passeio, estão de passagem, são conduzidos. Vocês não foram chamados como passageiros nesse barco. Aleluia. Ei, no barco da sua família, você não é um mero passageiro. Você é tripulante, tem responsabilidade nele. Tem função nele. Tem cargo nele. Jesus Cristo está te dizendo, eu não te chamei para um passeio de barco. Eu te chamei para enfrentar uma tempestade e sair do outro lado como um vencedor. Aleluia. Segundo, não basta só entrar no barco. Vão adiante. Tem gente que entra no barco e fica com o barco atracado. Barco não existe para ficar atracado. Precisa navegar. E o que é navegação? É a arte e a ciência de conduzir com segurança uma embarcação de um ponto a outro da superfície terrestre. Conduzir com segurança. Você foi chamado para conduzir a sua embarcação com segurança. Oh, aleluia. Oh, aleluia. É a embarcação da sua casa. É a embarcação da sua família. É a embarcação da sua saúde. É a embarcação da sua igreja. E não é só conduzir. Cheguem do outro lado. Existe um ponto de partida, existe um meio e existe um ponto de chegada. Aleluia. Por que nos sobrevêm as tempestades da vida? Primeiro, na perspectiva da embarcação. Toda embarcação precisa ter estabilidade. O que é estabilidade? É a tendência, é a característica que tem a embarcação de voltar à sua posição normal de equilíbrio, uma vez dela afastado por uma força externa qualquer. A embarcação está indo de um lado e para o outro, de um lado para o outro. O texto sagrado diz que no versículo 24, a embarcação está no meio do mar, sendo açoitado por 2 fenômenos naturais. O primeiro, as ondas. O segundo, o vento. Olha que coisa interessante. O vento é invisível e bate, açoita a parte observável da embarcação, chamada superestrutura. E a onda, que é visível, açoita, bate, incide na parte não observável, a parte que está coberta pela água, a estrutura abaixo da linha d'água da embarcação. Ou seja, o invisível afeta o observável e o visível afeta o não observável na sua embarcação. Sabe o que isto significa? Que tem provas que são materiais e provas que são espirituais. Sabe o que isto significa? Que ora você está no monte, ora você está no vale. Sabe o que isto significa? Que ora você está alegre e ora você está triste. Sabe o que isto significa? Que ora você tem motivos para dar glória e ora você tem motivos para ficar de boca calada. Mas ainda assim, você dá glória ao Deus de Israel. Aleluia. Sabe por que passamos por tempestades? Porque a nossa embarcação precisa adquirir estabilidade. Tá? Ou seja, você vai para um lado, vai para o outro. O vento bate, joga para um lado. A onda bate, joga para o outro. Parece que você não vai aguentar. Alguém que está olhando lá da praia está dizendo, agora ele vai emborcar. Você chega no limite para começar a emborcar. Então tem alguém chamado Espírito Santo que produz um momento de endireitamento. E sem você perceber, você volta para a sua posição normal de equilíbrio. Aleluia! Adquira estabilidade nessa tempestade.
Aleluia. Terceiro, nós passamos por tempestades. Sabe para quê? Para que a nossa embarcação adquira flutuabilidade. Não basta ter estabilidade. Sem flutuabilidade, você vai afundar direitinho, certinho, mas vai afundar. Você precisa ter flutuabilidade. E nós temos flutuabilidade positiva e flutuabilidade negativa. O que é a flutuabilidade? É a capacidade que a embarcação tem de se manter à tona na superfície da água. Isso é flutuabilidade positiva. E a flutuabilidade negativa? Você vai afundando. Mas é uma flutuabilidade, só que é negativa. Você vai afundando, vai afundando. Se não tiver fundo, você vai continuar afundando. Só vai parar no que a gente chama de tensa, ou seja, o fundo do mar. Como que se dá a flutuabilidade de uma embarcação? É chamada de reserva de flutuabilidade. Sabe o que é reserva de flutuabilidade? É o volume da parte estanque do casco da embarcação. Não entendi nada. Vai entender agora. Não tem uma garrafa PET? Enche de água até a metade e fecha. Joga ela num recipiente com água. Ela vai tender a afundar até o nível de água que está dentro dela. Chegou no nível da água que está dentro dela, ela vai parar de afundar. Adquiriu a flutuabilidade. O que é isso? Reserva de flutuabilidade. É o ar que está dentro dela que faz ela flutuar. Sabe por que tem muito crente que em meio à tempestade não afunda? Segundo John Wesley, a oração é o oxigênio da alma. Oh, aleluia! Você pode levantar a mão. Oh, aleluia! Continua orando. Continua orando. Continua orando. Continua orando. Quanto mais você ora, mais reserva de flutuabilidade você adquire nessa tempestade. Os discípulos aprenderam isso na outra tempestade, porque a primeira coisa que eles fizeram foram clamar. E Jesus estava onde? Dormindo. Aonde? Na proa, como diz o hino? Não. Na popa. E não na meia-nau, na popa. O que é a popa? É a parte posterior da embarcação, é a parte de ré da embarcação. A proa é a parte da frente. E a popa é a parte de trás. Jesus estava na popa da embarcação dormindo. Sabe o que isto significa? A principal peça de governo de qualquer embarcação, seja um navio grandão, seja um navio pequeno, é o leme. Tiago vai comparar o leme à nossa língua, que governa o nosso corpo. Sabe o que isto significa? Jesus pode estar dormindo, mas está dormindo na popa. Oh, aleluia! A cana do leme está na mão dele. É só ele despertar que o controle ainda é dele. Aleluia! Quem está entendendo a mensagem de Deus nesta noite? Aleluia! Por fim, passamos por tempestades. Por que nos sobrevém a tempestade? Primeiro, para adquirir estabilidade. Segundo, para adquirir flutuabilidade. E por fim, passamos por tempestades para adquirir estanqueidade. Sem essas três características, a embarcação não faz a sua finalidade, que é navegar. Então nós temos estabilidade, nós temos flutuabilidade, mas precisamos ter estanqueidade. Por quê? Porque senão a água vai entrar na embarcação. Vai acontecer o que se chama efeito de superfície livre. Ela vai correr livremente de um lado para o outro. Isso vai afetar a embarcação, a estabilidade da embarcação, ao ponto de, em vez de gerar momentos de endireitamento, passa-se a gerar momentos de emborcamento. Então ela vai emborcar e vai afundar. Mesmo com estabilidade inicialmente e flutuabilidade. Por quê? Porque não tem estanqueidade. O que é estanqueidade? É a capacidade de se manter impermeável na água. Ou seja, a água pode bater na sua embarcação, mas não vai entrar. Oh, aleluia. Ei, o medo pode bater no meio da tempestade, mas não vai conseguir entrar. A dúvida pode bater no meio dessa tempestade, mas não vai conseguir entrar. Oh, o desespero pode até bater na sua porta, mas não vai adentrar. Aleluia. Oh, aleluia, glória a Jesus. E sabe o que vai acontecer? O último versículo que nós lemos,
E eles chegaram do outro lado. Onde era o outro lado? Genezaré. Sabe o que significa Genezaré? Terra fértil. Levanta a mão direita para o alto que eu quero profetizar sobre a sua vida nesta noite. No meio dessa tempestade, você entrou nela sem estabilidade, vai chegar em Genezaré com estabilidade. Entrou nela sem flutuabilidade, vai chegar em Genezaré com flutuabilidade da oração. Entrou nela sem estanqueidade, vai chegar a Genezaré estanque, aleluia. Estanque é o pecado, estanque a dúvida, estanque as contendas. Oh, aleluia! Terra fértil, prepare-se. Deus vai prosperar na sua vida, em nome de Jesus. Amém.